Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itaperuna e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Quando Deus Desceu à Terra e está baseada no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 31 a 36. Vamos ler agora essa passagem. Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele diz? Por aquele que aceita seu testemunho, confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Esta passagem, essa palavra que foi dita por João Batista, o profeta que antecedeu Jesus, foi o chamado precursor de Jesus, ela foi provocada, essa palavra, por uma discussão, uma questão que foi levantada pelos seus discípulos sobre quem era mais importante, Jesus ou João Batista. E João, então, fez questão de relembrar aquilo que já tinha dito a eles, como está no versículo 27 desse mesmo capítulo. Diz aqui, João respondeu, ninguém pode receber coisa alguma, a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo, estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Então, João encerrou a questão. O mais importante é Jesus. Por quê? Porque ele veio do alto, é superior a todos. Dizia João, nós somos da terra e nós falamos de coisas terrenas, mas ele veio do alto, é superior a todos. A razão de João dizer isso é que quando Jesus veio ao mundo, o Filho de Deus, quando Deus desceu à terra, na pessoa de seu Filho Jesus, nós recebemos a revelação completa sobre o verdadeiro Deus. Diz aqui o versículo 32, ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu. No versículo 33 diz, todo aquele que aceita o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Então Jesus deu testemunho daquilo que viu e ouviu, porque ele era o próprio Deus, estava na presença de Deus, era um dos membros da Santíssima Trindade e ele veio falar de Deus. O autor da carta aos Hebreus, ele, logo no início da sua carta, ele diz, no passado Deus falou por meio de profetas e outras pessoas, mas agora Deus nos falou por meio do seu Filho. Completa, o seu Filho é a exata expressão do ser de Deus. Através de Jesus, nós conhecemos a Deus. Jesus disse,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. E diz também, quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus veio trazer a revelação completa de Deus. Então, Deus desceu à terra na pessoa de seu Filho para se revelar a nós. Tudo que nós precisamos saber para sermos filhos de Deus, para sermos salvos, nós temos em Jesus. Mas olha, também aqui nessa passagem, João Batista diz que Jesus foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. De fato, Jesus disse lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, né? Mas ele começa dizendo assim, todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, Deus colocou nas mãos de Jesus o seu poder, pôs tudo em suas mãos. Quando Jesus veio, ele mostrou o poder de Deus para curar, para restaurar, para expulsar demônios, para salvar, para mudar a vida das pessoas. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, Jesus veio demonstrar o poder de Deus. O Espírito foi dado a ele sem limites. Não há limites para esse poder. Então, quando você recebe a Jesus como seu Salvador, você recebe o mesmo poder sem limites na sua vida. Mas João Batista diz aqui também outra coisa, ele diz, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Aí isso é mais interessante ainda, é mais importante ainda, é mais maravilhoso ainda. Porque quando Deus desceu à terra, por meio de Jesus, na pessoa de Jesus, a salvação de Deus passou a ser oferecida, disponibilizada gratuitamente a todos os homens. Jesus veio por ordem do Pai, por ordem de Deus. Nesse mesmo capítulo 3, nós temos essa palavra que é considerada o maior versículo de toda a Bíblia, um resumo, podemos dizer assim, do Evangelho, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Em contrapartida, o que não crê, não recebe esse dom maravilhoso, esse dom gratuito de Deus, que é a salvação pela graça. Então, quando Deus desceu à terra, ele ofereceu gratuitamente a sua salvação, não por méritos que nós tenhamos, não por causa da nossa religiosidade, não por causa da nossa posição social, não por causa do nosso conhecimento, não por causa da nossa santidade, por mais que vivamos uma vida de retidão, mas é pela graça de Jesus que nós recebemos essa salvação. Quando Deus desceu à terra, portanto, ele se revelou completamente por meio de Jesus. Quando Deus desceu à terra,
Ele mostrou todo o seu poder na pessoa de Jesus. Quando Deus desceu à terra, ele disponibilizou a sua salvação, a sua graça a todos os homens. Todos estão no mesmo nível diante de Deus. Contaminados pelo pecado, agora podemos ser salvos pela graça. Quando Deus desceu à terra, demonstrou todo o seu poder, toda a sua graça, toda a sua disposição de interagir conosco. A palavra de Deus diz que Deus enviou seu Filho e que seu Filho se tornou um de nós. Sofreu como nós, sentiu como nós, se identificou conosco e foi até aquela cruz para morrer por nós. Portanto, Deus desceu até a terra e Deus desceu até você em Jesus, para que você possa se reconciliar, ter acesso a Deus, para que você possa ser salvo, receber a graça de Deus. Que Deus o abençoe.